Eu quero, como sempre, com essa oportunidade, cumprimentar mais uma vez a noiva do Cordeiro de Deus, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Iremos ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, o versículo de número 20. Que diz assim: a santíssima e poderosa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Podei vos assentar neste lugar, adorando e atraindo a presença de Deus para a sua vida, porque nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito de Deus se faz presente nesta casa, e como sempre nós dizemos, Jesus está nesta casa. Amados e queridos irmãos, esse versículo que nós acabamos de ler, todos nós bem sabemos, leitores da Bíblia sabem, que este versículo foi anexado à 7ª carta direcionada para a igreja de Laodiceia, e todos nós sabemos, leitores da Bíblia sabem, que foi esse versículo direcionado para a igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia, na verdade, estava vivendo uma vida, uma igreja que não era totalmente, que estava no padrão que agradava a Deus. Era uma igreja que tinha se tornado uma igreja mundana, e os crentes, como diz, a igreja tinha se tornado uma igreja, a igreja não era quente e nem fria, era uma igreja morna. Mas eu não quero falar sobre a igreja, a ausência do Espírito de Deus na igreja de Laodiceia. Com esse versículo que nós lemos aqui nesta noite, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e comigo. Com este versículo aqui, o Espírito de Deus coloca no meu coração que eu posso conjecturar uma palavra neste versículo, dizendo que Jesus Cristo também, Ele é um visitante importante, que está 24 horas na terra, procurando casas, batendo na porta dessas casas, para Ele entrar e fazer morada nessas casas. É verdade, irmão, é verdade. Jesus é um visitante muito especial, que está 24 horas nos 4 cantos deste mundo, procurando casas, procurando vidas, porque o nosso corpo, a Bíblia fala que nós somos o templo e a morada do Espírito de Deus. Significa que o nosso corpo é uma casa onde ele precisa habitar. E Jesus 24 horas, nos 4 cantos dessa terra, está procurando casas, batendo na porta dessas casas para entrar, para fazer morada nessas casas. Porque existem muitas casas, existem muitas vidas por aí que estão vivendo uma vida de opressão, uma vida de miséria, uma vida de escravidão. Mas tem um detalhe: se Jesus entrar nessa casa, se essa casa abrir a porta dela e Jesus entrar nela, pode ter certeza que algo vai acontecer entrando nesta casa. Eu quero dizer sobre essa palavra aqui. Posso dar um pequeno tema? O segredo é Jesus entrar na casa e permanecer morando na casa. Nós sabemos, irmãos, que o propósito de Deus, o propósito de Jesus é alcançar vidas
através do Evangelho, através da palavra do Senhor. E nós precisamos mais do que nunca realmente fazer o ID de Jesus da maneira que realmente é necessário. Porque existem muitas casas neste mundo, existem muitas vidas por aí que estão suicidando, estão morrendo sem a presença de Jesus na casa dele. E nós precisamos muito mesmo de empenhar em fazer o ID do Senhor Jesus, porque nós seríamos responsáveis para almas para apresentar ao reino de Deus. E neste versículo, quando eu disse que o segredo é Jesus entrar na casa e permanecer na casa, nós sabemos, temos exemplo de alguém. Jesus um dia está passando na rua, na cidade de Jericó, lá em Lucas capítulo 19, e Jesus para diante de uma árvore e vê um homem numa árvore chamado Zaqueu. Zaqueu, curioso por querer conhecer Jesus, Jesus para diante daquela árvore e diz: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu desce daquela árvore, passa da frente da multidão, corre para a porta da sua casa e fica na porta da casa com aquela incerteza que Jesus iria entrar na sua casa. E quando Jesus chega diante da casa de Zaqueu, que entra dentro da casa de Zaqueu, dentro daquela casa acontece um grande reboliço, e Deus começa a trabalhar dentro da casa de Zaqueu. E a primeira coisa que acontece dentro da casa de Zaqueu é o arrependimento. Ele começa a confessar para o Senhor ali naquele lugar: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu devolverei quadruplicadamente. Ali Jesus vê, naquele momento dentro daquela casa, a presença do Senhor Jesus naquela casa, movendo o coração de Zaqueu ao arrependimento. E ali Jesus disse assim: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. E segue-se o versículo adiante, dizendo no final do versículo 10 de Lucas, que diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele não quer nem saber se o cara é maconheiro, se o cara é drogado, se o cara é homossexual, se é prostituta, se é ladrão, se é assassino. O segredo é abrir a porta do coração da casa e deixar Jesus entrar na casa para que a obra seja realizada. Oh, glória! E nós sabemos que muitos de nós aqui, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, como é que era a sua vida, a minha vida, antes de Jesus entrar na sua vida, antes de Jesus entrar na sua casa? Lembra quem que você era, quem éramos? Muitos aqui eram cachaceiro, era drogado, era feiticeiro, era perdido, sem esperança. Mas no dia que você abriu a porta do seu coração, da sua casa, e deixou Jesus entrar na casa, a sua vida foi transformada, a sua vida foi mudada. Eu gosto muito desse versículo que fala: eis que eu estou à porta e bato. Porque realmente aqui Jesus está se identificando que Ele está trabalhando 24 horas neste mundo, querendo entrar na casa das pessoas que não têm a presença dEle ainda. Porque Ele sabe que esta casa que Ele está batendo na porta precisa de ser organizada, precisa de libertação, precisa de uma mudança nesta casa. E esta casa só vai ser transformada e mudada se deixar Jesus entrar nesta casa. Eu quero te dizer, meu amigo que não é evangélico, deixa Jesus entrar na sua casa e você vai ver o que Ele vai fazer na sua casa. Oh, glória! Nós temos exemplos de casa que Jesus entrou e algo aconteceu nesta casa. Me parece que lá em João, Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 até o 12, mas o versículo 7 me chama muita atenção,
que foi aonde que Jesus disse: enchei de água essas talhas. A família de Jesus, sua mãe, seus irmãos, foram convidados para ir a um casamento na cidade de Caná da Galileia. E Jesus chega lá nessa casa, nesse casamento, com a sua família. E essa festividade está em todo o desenvolvimento de alegria. Todo mundo lá na festividade, no meio da festividade, com o dia da festividade do casamento, narra-se que o vinho acaba. O vinho acaba e a mãe de Jesus, que era uma das serviçal que estava trabalhando nessa festividade, vai até Jesus e fala com ele a situação sobre o vinho que havia acabado na festa. E segundo o costume do judeu, um casamento duraria de 6 a 7 dias, a festividade de um casamento. Então, Jesus, ele observa o cenário ali naquela casa, naquele casamento. E eu fico mais interessante que aqui foi o primeiro milagre de Jesus, foi num casamento, irmão. Nesta casa onde Jesus estava. Jesus então pega e dá uma ordem para o serviçal: enchei de água essas talhas, 6 talhas de pedra. Jesus manda que enche essas talhas de pedra de água. E ali, naquele casamento, Jesus transformou a água em vinho naquele casamento. 720 litros de água, Jesus transformou em vinho naquela casa. Porque a casa que Jesus permanece nela, fica nela, o milagre acontece de verdade. Mas o mais importante que me chamou a atenção é que, por que Jesus usou as 6 talhas de pedra e a água? Sabe por quê? Porque os judeus tinham um costume de colocar na porta da sua casa uma talha de pedra com água. Essas talhas, me parece que tinha uma medida de 3 a 4 metretas, que correspondia a 120 litros de água. E quando ele saía de casa para ir em algum lugar, eles lavavam os pés e as mãos como símbolo de purificação do pecado. Mas ali naquela festividade, quando Jesus mandou colocar aquelas talhas cheias de água, Jesus simplesmente estava observando o ambiente, e pessoas que estavam ali começaram a observar. Por quê? Que Jesus está mandando encher essas 6 talhas de água, porque todos nós que já entramos aqui nesse casamento, já lavamos as nossas mãos, já lavamos nossos pés, mas Jesus é poderoso nos seus mistérios. E ali quando ele olha, que ele vê que o povo está curioso, então eu creio que Jesus pode ter aplicado uma palavra: ei, essa água dessas talhas que vocês usam para simbolizar a purificação do pecado, essa água agora eu transformo ela em vinho, para que esse vinho seja significado, o símbolo da aliança do meu sangue. Não precisa mais, é o meu sangue agora é que vai ser a redenção do pecado. Oh, glória! Aleluia! E ali, Jesus transforma 700 litros de água em vinho, quebrando para aqueles ali que tinha muita gente religiosa naquele casamento. E agora muitos sabiam que quem estava ali no meio deles era Jesus de Nazaré. Era Jesus de Nazaré. Não precisava usar aquela água para lavar os pés, mas agora a água viva estava ali. Porque Ele é a fonte de água viva. E agora eu vejo um segredo de Jesus estar entrando numa casa e permanecendo na casa. Nós temos tantas ilustrações de casas que Jesus entrou nela e milagres aconteceram. Nós temos exemplo também de outro milagre de uma casa que Jesus entrou, onde estava tendo um velório, choro e tristeza, que foi na casa de Jairo. Jesus se direciona à casa de Jairo, chega lá na casa, manda todo mundo sair para fora. Só fica Jesus, Tiago, Pedro e João, e a mãe e o pai.
Mas eu creio que ali, quando Jesus convidou Tiago, Pedro e João, diante daquele cadáver que estava ali, eu creio que Jesus quis passar uma mensagem para Tiago, Pedro e João. Tiago, Pedro, João, você está vendo essa menina morta aí? Eu vou ressuscitar ela. Eu quero dizer para vocês que enquanto a minha presença estiver na sua casa, na sua vida, vocês farão isso aqui e farão obras maiores do que eu faço. Orecandarabandarábia. Foi o que aconteceu. Jesus ressuscitou a filha de Lázaro, a filha de Jairo, e todo mundo observando. Eu creio que Tiago, Pedro e João saíram dali querendo valorizar mais a presença de Jesus na sua vida, a presença de Jesus na sua vida. E para os crentes, que eu tenho certeza que tem Jesus morando na sua casa, nós temos a certeza que a vida do crente, ela é cercada de luta, ela é cercada de afronta, ela é cercada de perseguição, ela é cercada de tribulação, mas nós temos a certeza que enquanto Jesus permanecer morando na sua casa, você vai ser vitorioso, você vai ser vencedor. Vai ser vencedor. Irmãos, eu quero dar um testemunho aqui de algo que aconteceu comigo. Em 2019, eu estava viajando lá para o norte de Minas. Era 2 horas da manhã. Eu estava dentro do ônibus. E isso aqui, irmãos, é para você entender da importância de ter Jesus morando na sua vida, morando na sua casa, tá? Isso aqui é para você entender a importância de ter Jesus morando na nossa vida e habitando aqui nesta vida. Estava eu dentro do ônibus, 2h30, 3 horas da manhã. Eu escutei um grito dentro do ônibus. Eu escutei um grito dentro do ônibus. Alguém gritou: ô motorista, para esse ônibus, por favor. Tem um homem morrendo aqui do meu lado, motorista. Para o ônibus, pelo amor de Deus. Irmãos, e virou um alvoroço dentro do ônibus. O ônibus estava lotado de gente. E a mulher gritando desesperada para o motorista parar o ônibus, porque o homem estava morrendo dentro do lado dela na poltrona. E o motorista ficou meio desesperado. Conseguiu encostar o ônibus, não havia. E veio de lá, da onde ele estava, no meio. E quando ele chegou, irmãos, eu fiquei também preocupado. Estava sentado lá no último banco do ônibus. Eu vim andando no meio do povo. E quando eu cheguei, o rapaz estava sentado na poltrona, vomitando, irmão, um monte de coisas preta para cima, com as mãos tortas para trás, os olhos esbugalados, sabe? E aquela coisa mais horrível do mundo. O motorista chegou perto dele, pôs a mão, pegou no pulso dele e falava só o nome dele: fulano, ô fulano, fulano, ô fulano. Ô irmãos, naquele momento eu de frente daquela cena, estou aqui para exaltar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Naquele momento, o Espírito de Deus colocou no meu coração: vai lá, coloca a mão sobre a cabeça dele e ora repreendendo o espírito da morte, porque eu vou fazer uma obra poderosa aqui nesse lugar. Eu estava de sapato, tinha tirado o sapato, estava só com a meia. Coloquei a mão
na cabeça daquele homem. E falei dentro do ônibus assim, a ônibus lotado de gente. Eu falei: Jesus, em teu nome, Jesus, repreendemos aqui nesse lugar o espírito da morte na vida desse rapaz agora. Irmãos, em nome de Jesus, quando eu saí andei mais ou menos 5 metros do ônibus, alguém gritou: oh meu Deus, o homem parou de vomitar, o homem parou, voltou ao normal, Jesus fez uma obra aqui. Ô irmãos, dentro do ônibus, sabe o que o Espírito de Deus falou no meu coração? Falou para mim aquela palavra, me parece que está lá em Malaquias, no capítulo de número 3, o versículo 18. Essa palavra bradou dentro do meu coração, dentro do ônibus, e disse assim: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Sabe por quê? Ele foi curado porque tinha a minha presença na sua casa, tinha a minha presença na sua vida. E é assim que Deus quer fazer na vida da igreja. Irmãos, eu e você, nós temos tudo. Nós temos tudo. Nós temos a presença de Jesus na nossa vida. E com essa presença, nós somos capazes de tudo. Nós somos capazes de orar, expulsar os demônios, curar os enfermos. Oh glória! Porque é o pequeno tema que eu deixei aqui. O segredo é Jesus entrar na casa e permanecer morando na casa. E outra coisa importante de Jesus, irmão, continuar permanecendo, morando na nossa casa, é porque tem 2 eventos para acontecer na terra: o arrebatamento e a segunda vida de Jesus. E quem não tiver Jesus morando na sua casa, se não tiver a presença do Espírito de Deus na sua vida, não vai ter como subir no arrebatamento. Mas eu creio que os crentes que estão aqui tem Jesus morando na casa, tem Jesus morando na casa, tem Jesus morando na casa, e vai continuar permanecendo morando na casa até Ele voltar, até Ele voltar, até Ele voltar. Ore cambaraba sore mandarabia, ore manchurabandai. Arabasundere, ore cambandaria sore, ore mandoro, viraya samba camborai. E essa é a palavra para você que não é crente. O segredo é Jesus entrar na sua casa. Se você deixar Jesus entrar na sua casa, pode ter certeza que algo vai mudar. Alguma coisa vai mudar lá. Porque é Ele que começa a obra, Ele termina, Ele faz. Ele faz. Eu quero convidar os irmãos para ficar de pé. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade. Eu quero te agradecer porque eu tenho certeza que cada crente que aqui está tem convicção e certeza
que o Senhor habita na casa deles. E por maior que seja a luta de cada um, por maior que seja a batalha de cada um, Jesus, eu sei que o Senhor continuar morando na casa de cada um, a vitória será decretada do céu. A vitória será decretada do céu. A vitória será decretada do céu. E dizer nessa noite que a vitória é nossa. Se Deus é por nós, operando Deus, operando Deus, Jesus está nesta casa. Eu agradeço pela oportunidade, no nome do Senhor Jesus.